Bom dia, minha filha querida, meu filho querido, família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Esse é o 5º dia desta jornada de oração, de intercessão, de busca e também de reflexão e meditação devocional. Você que está conosco aqui pela primeira vez, está chegando agora, você pode entrar nessa jornada. Como é que funciona? Nós escolhemos 12 nomes. Cada dia estamos orando por uma pessoa. Hoje, por exemplo, nós vamos orar pelo patrão. Exatamente. Vamos orar pelo patrão. Coloca aqui embaixo o nome do patrão, coloca o nome ou da patroa. Pastor Josué, mas eu sou o patrão. Então você vai colocar o seu nome, ou se você é a patroa, coloque o seu nome e o nome de uma pessoa que mais te ajudou a chegar aonde você está. Afinal de contas, todos nós temos alguém que nos ajudou a chegar aonde nós estamos. Nós estamos orando por uma pessoa e também por uma necessidade. Por exemplo, hoje eu quero orar. Você precisa de uma casa, você precisa de um carro, você precisa de uma moto, você precisa de uma ferramenta de trabalho. Você precisa de um espaço maior para você fazer o que você está fazendo como empresa. Vamos orar por uma necessidade. Então, você coloca o nome do patrão e a necessidade pela qual você quer que a gente esteja orando. E fica comigo até o final. No final eu vou estar orando. Era uma tarde ensolarada quando um casal iniciou uma viagem de carro por uma estrada cheia de buracos e com tráfego intenso. O marido ao volante mantinha os olhos atentos na estrada, enquanto a esposa ao seu lado, embora com boa intenção, não parava de falar, de dar instruções. Olha o buraco, vai devagar, a polícia rodoviária vai te parar se continuar assim. Dizia ela repetidamente, com uma voz insistente. A cada curva, cada buraco e cada veículo que passava, ela repetia suas advertências, até que o marido, embora calmo, já estava visivelmente desconfortável. Finalmente, ao se aproximarem de um posto policial, o guarda sinalizou para que parasse. O marido encostou e apresentou os documentos, enquanto a esposa continuava falando e falando. Eu avisei, eu disse que o guarda ia te parar. Bem feito, vai ter que pagar a multa. Eu avisei. O policial, observando a cena, olhou primeiro para o motorista e depois para a esposa, que ainda irritada não parava de falar. Com um leve sorriso, o guarda, olhando o documento, olhando para o marido, olhando para a esposa, ouvindo ela falar, ele então, olhando bem para ela, com um sorriso assim, discreto, ele entregou os documentos ao marido e disse: "Pode ir, senhor. Quem tem uma companheira, quem tem uma mulher como essa ao lado, já recebeu sua punição ou está recebendo sua punição diária. Tenham uma boa viagem." Eles seguiram a viagem e o marido, aliviado, não recebeu a multa. Esse episódio, embora assim com um toque de humor, nos faz refletir sobre a importância do diálogo cuidadoso e sobre o quanto nossas palavras influenciam o ambiente e o humor ao nosso redor. Eu quero fazer uma reflexão com você e deixar para você aqui 7 lições práticas que podemos aprender com essa história, com o que aconteceu entre o marido, a esposa e o guarda rodoviário. A primeira lição que fica é: palavras constantes, insistentes, podem se tornar um peso. Veja, Mark Twain disse que palavras amargas podem ser digeridas, mas nunca são
esquecidas. No caso da esposa, sua fala constante, embora com boa intenção, se tornou um peso, se tornou irritante. Veja, em Provérbios capítulo 15, verso 1, está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A gente poderia colocar assim, não é? Palavras insistentes, palavras constantes, pode também suscitar a ira. A segunda lição que a gente aprende com essa história é a importância de saber quando falar. Oh, como os casais precisam aprender sobre isso. Como as esposas, os maridos precisam aprender sobre isso. Quando falar. Veja, em Eclesiastes capítulo 3 e o verso 7, nos ensina que há tempo de calar e tempo de falar. Saber quando falar e quando ficar em silêncio pode evitar muitos conflitos e mal-entendidos. Veja que a esposa, ao tentar controlar a situação, na verdade ela perdeu a chance de fortalecer a confiança mútua ficando em silêncio. A terceira lição que a gente aprende com essa história é o peso da intenção e da execução. Veja, uma palavra dita com boa intenção, mas na hora errada, pode causar mais dano do que ajuda. Eu vou repetir porque muitas pessoas têm problema exatamente aqui, ó. Uma palavra dita com boa intenção, mas na hora errada, gente, na hora errada, pode causar mais problema, mais dano, mais estresse do que ajuda. Veja o que Dale Carnegie disse: não é só o que você fala, mas como você fala que faz a diferença. Devemos lembrar que o modo como abordamos o outro pode determinar a receptividade ou insistência às nossas palavras. É aqui que muitas vezes a comunicação se torna mais prejudicial do que positiva. Nós precisamos aprender. A quarta lição que fica é o perigo da repetição excessiva. O perigo da repetição excessiva. Escutem, mulheres. O perigo da repetição excessiva. Escute, homens. Repetir, gente, algo incessantemente pode fazer com que as palavras percam o valor. Ao invés de reforçar, tornamo-nos ruído. Veja o que diz Tiago capítulo 1, verso 19. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. A esposa teria sido mais eficaz ao falar menos e ouvir mais. Ela tornou aquela viagem, com certeza, estressante, insuportável. A quinta lição que a gente aprende aqui: humildade em aceitar limitações. Presta atenção, humildade em aceitar limitações. Aquela esposa talvez estivesse insegura, tentando controlar tudo à sua volta. Isso é terrível. A insegurança faz com que nós tenhamos um comportamento, muitas vezes, indevido. Veja o que disse C.S. Lewis: a humildade não é pensar menos de si, mas pensar em si menos. A humildade implica confiar e ceder o controle, deixando espaço para que o outro exerça sua própria responsabilidade. Ou seja, quem está no volante é o marido. Ele precisa ser responsável. Eu não sou contra a mulher dar um alerta, a mulher dar um aviso. Agora, fazer isso a viagem toda, não, aí a viagem fica insuportável. A sexta lição que a gente aprende: a paciência como virtude no casamento. A paciência como virtude no casamento.
Veja que a paciência ela é fundamental para criar um ambiente harmonioso. Sem a paciência, não há como a gente construir, na relação a dois, um ambiente de paz, de harmonia, de alegria. Veja, a paciência é amarga, mas seus frutos são doces, dizia Rousseau. A paciência é amarga, mas seus frutos são doces. A Bíblia, em Provérbios capítulo 16, verso 32, declara que melhor é o paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Em vez de impor palavras, a paciência poderia ter gerado paz no caso daquela mulher. Qual é a 7ª lição que a gente aprende com essa história? Antes de falar sobre a 7ª lição, você já se inscreveu no meu canal? Você não tem, talvez, noção do quanto é importante você se inscrever no meu canal. Sabe por quê? Porque o YouTube entende que o nosso canal é relevante quando você se inscreve. Quanto mais inscrito, mais relevância. E aí, ele manda a nossa mensagem para milhares e milhões de pessoas. Então, aqui embaixo tem um botão, inscrever-se, clica nesse botão, aí ativa o sininho, vai aparecer a palavra todos, você clica aí na palavra todos. Quando você faz isso, você já está na família dos implantadores da cultura do Reino de Deus, vai receber sempre uma informação, um aviso, uma notificação do YouTube, toda vez que eu colocar uma mensagem aqui, uma reflexão. Faz isso agora, isso. Qual é a 7ª lição? Rir dos próprios exageros. É isso mesmo. Rir dos próprios exageros pode aliviar tensões. O guarda viu o humor da situação e aliviou o momento, mostrando que, em vez de levar tudo ao extremo, o riso pode ser um ótimo remédio. É por isso que a Bíblia nos lembra: o coração alegre é bom remédio. Se a esposa tivesse sido mais leve, ambos teriam desfrutado mais da viagem. Eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte: essa história é um lembrete bem-humorado de que o modo como nos comunicamos, a frequência das nossas palavras podem construir ou desgastar os relacionamentos. As palavras têm poder e o que dizemos, assim como a maneira como dizemos, reflete nossa sabedoria e paciência. Sabe que eu, você, nós possamos aprender a cultivar o diálogo construtivo, equilibrado e amável. Veja que em Provérbios 10 e 11 lemos: a boca do justo é fonte de vida. A boca do justo é fonte de vida. Chegou o momento de nós orarmos, inclusive orarmos para que eu, você, nós possamos ter sabedoria no falar. E hoje, então, como eu disse no início, vamos orar pelo patrão, pela patroa e por uma necessidade. Agora eu quero que você coloque aqui qual é a necessidade. O nome do seu patrão, o nome de sua patroa. Nós vamos orar. Eu creio que Deus é poderoso para fazer mais e além do que nós pedimos ou pensamos. Vamos orar? Pai, que tempo maravilhoso é esse! E como a gente aprende com os erros dos outros. Esta senhora não foi assertiva, não foi prudente, não foi paciente. Ela não entendeu o seu lugar de apoiadora ao lado do marido no carro. Nos ajuda a aprender para que a nossa comunicação seja saudável, construtiva e eficiente. Agora, Pai, eu quero colocar diante de Ti todos os nomes de todas as pessoas que são donas de uma empresa, o patrão, a patroa. Eu oro pelo Francisco, José, o Fernando, a Ana. Eu oro pelo Edson. Eu oro, Senhor, pelo Wilson. Eu oro por todos os patrões, por todas as patroas.
Eu oro, Senhor, por aqueles que foram decisivos e importantes na vida deste patrão, desse diretor da empresa ou dono da empresa. Ah, Senhor, eu oro. Eu oro, Pai, porque são estas pessoas que estão gerando empregos, fazendo com que a nossa nação se mova economicamente. Então, eu oro pelo patrão, eu oro pelos donos das empresas. Senhor, eu oro. Eu oro por aqueles que são dono do táxi, do posto de gasolina. Eu oro por aqueles que são dono de uma rede de material de construção, como Neles. Eu oro por aqueles que são construtores, como Wagner. Eu oro, Senhor, pelos patrões. E agora, Senhor, eu oro por uma necessidade de cada pessoa aqui. Tem irmão que precisa de um carro melhor, outros precisam de um carro, outros precisam de uma moto, outros precisam de uma casa. Tem gente orando comigo que precisa de uma ferramenta de trabalho. Ah, Tu és um Deus que faz mais, faz além do que nós pedimos ou pensamos. Então, age de forma extraordinária e sobrenatural. E faz como só o Senhor e mais ninguém sabe e pode fazer. Pai, eu te peço. Eu peço para que o Teu Espírito haja de forma surpreendente e sobrenatural e prover, abre portas, caminhos, condição para que essas necessidades sejam supridas. Pai, eu quero orar por todos aqueles que estão comigo nesta jornada desde o primeiro dia, que sobre eles esteja a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Eu peço, Pai, que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Agora, pega esse vídeo, manda para as pessoas que você está orando. Hoje é o 5º dia, 5ª pessoa. Mande para as pessoas que você está orando. Mande esta mensagem, manda o link desta mensagem. E eu quero muito que você venha estar conosco aqui no Espaço Amo Família, em uma das nossas imersões. Aqui nós temos o SOS Casamento, celebrando o casamento, a batalha do homem, a batalha da mulher, treinamento avançado para líder de casais, o Talk e mentoria para pastores, tá? Está aí todas as informações, faça sua inscrição para a próxima imersão. Não perca por nada a reflexão do próximo vídeo. Se você não assistiu os outros, vai lá e assista para fazer mais sentido ainda dentro de tudo aquilo que eu estou falando ao seu coração. Amamos a sua vida. Você é importante. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. Levante a sua cabeça, deixe um brilho aparecer nos seus olhos. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até nosso próximo vídeo.